Vamos lá, o trabalho do ministro discipulador, amém? O discipulado de um ministro. A palavra de Deus declara enfaticamente que há somente um mediador entre Deus e os homens, amém? Amém. Quem que é esse mediador? Aleluia! Nós declaramos que cada crente é um ministro ou sacerdote. Isso significa que você não precisa de ninguém para ser seu mediador diante de Deus. Amém? Deus te deu poder, graça, favor e abençoou você como mediador. Glória a Deus. Sendo cada crente um ministro, o nosso trabalho como líderes é equipá-las para que sejam capazes de falar com Deus e receber a direção sobre Ele. Então nós falamos de Deus, nós vivemos a vida com Deus, nós nos movemos, tudo por direção de Deus. Não fazemos nada, nem damos passo algum pelas nossas próprias vontades ou capacidade. Foi Deus quem nos capacitou. Amém? Amém. Glória a Deus. O papel de um discipulador não é ser a voz de Deus, mas é ajudar as pessoas a ouvirem o Espírito. Amém? Amém. Ou seja, o discipulador ele não está ali para direcionar você, ele não está ali para ser o teu guia, ele não está ali para ser a voz sobre você, mas sim ele está ali para que conseguir te ensinar o caminho, te ajudar no caminho, para que você possa ser guiado pelo Espírito. Amém? Nós precisamos uns dos outros e Deus certamente usa os nossos irmãos para falar conosco. 58, né? 6. Amém? Lembra lá que eu falei numa outra oportunidade aqui, quem você é para Deus? Vocês lembram? Quem é você? Quem você é, Eduardo, para Deus? Isso. Uma mangueira, lembra da mangueira, da água? O Espírito Santo é a água, você é a mangueira. Deus não precisa de mim nem de você, mas Ele escolheu nos usar desta forma, para que a palavra possa alcançar os nossos irmãos, para que a palavra possa chegar às pessoas. Então Deus te escolheu, foi Ele quem te chamou. Glória a Deus. O centro do discipulado, a ilustração dos corações concêntricos, pode ser útil para compreendermos a prioridade de Deus. No desenho aí na tua página, na tua apostila, tem um, né? Não? Nós vamos sofrer um pouquinho. Eu tenho um desenho que você não tem. O centro é o Cristo. Amém? Amém. Ao lado está o discipulado. Ao lado, a célula. Ao lado, a igreja local. Ao lado, a igreja universal. E o resto todo é o reino de Deus. Amém? O centro de todas as coisas é Cristo. Então por isso nós nos movemos por Cristo, por aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez foi capaz de transformar nós de dentro para fora. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a caminhar de uma maneira mais sólida. Passamos a caminhar entendendo que tudo que fazemos não tem a ver comigo nem com você, e sim com Cristo. O discipulado é algo importante na tua vida. Por quê? Porque o discipulado vai te ajudar a direcionar você nas tuas fraquezas, mas através da palavra de Deus. Amém? Se você tiver um discipulador lá e ele começa a te falar isso que te digo de mim mesmo, vocês contam para nós. Daí nós vamos acertar o ponteiro de sermão aí. Porque não é essa a verdade da palavra. A palavra de Deus, ela diz que nós somos intermediadores, mas não direcionadores. Amém? Outro ponto, a célula. Ela é muito importante para que aconteça, para que essas pessoas possam conhecer o centro do coração, que é Cristo, através da vida da célula. Na célula, ela é a junção dos irmãos e a transformação desse povo numa família de Deus. Glória a Deus. Amém. Vocês conseguem entender esse poder? Esses dias tinham uns irmãos aí que estavam meio abatidos, diz que ninguém estava indo na célula deles. Daí eu falei, então nessa próxima quarta-feira vai faltar lugar na casa. Resultado, o que você acha que deu? Sou profeta, irmão. Estava cheia a célula do abençoado. Não? Então é assim que funciona. A gente direciona as palavras de Deus, mas somos movidos pelo Espírito Santo. Não podemos sair por aí falando Abel
qualquer groselha. Amém? A igreja local. A igreja local é o lugar onde nós nos alimentamos da palavra, é o lugar onde... você tem lá... Samaria é uma benção. É o lugar onde nós aprendemos da palavra de Deus, é o lugar onde nós nos envolvemos como corpo, é o lugar onde nós ajuntamos as pessoas, transformando uns aos outros de glória em glória, de vitória em vitória, até que possamos alcançar a Cristo, a Deus, a vontade do Senhor que é perfeita. A igreja universal é a igreja do Senhor, é a igreja do mundo, não é a igreja videira que é a igreja do Senhor. Existe a igreja, a noiva do Senhor. Amém? O centro do evangelho é Cristo dentro de nós. É aquilo que eu te falei ali atrás. Cristo dentro de nós é a revelação do evangelho. É a palavra revelada. O alvo de Deus é que cada um dos seus filhos seja guiado pelo Espírito, que hoje habita dentro do nosso espírito. Amém? O alvo do discipulado, portanto, é levar as pessoas a experimentarem o controle de Cristo em suas vidas por meio do Espírito Santo. Ou seja, qual que é o trabalho do discipulado? É ajudar esse irmão a se encontrar, achar o caminho, direcionar ele, apontar a direção para ele. É para isso que serve um discipulado. Não temos discípulos nossos realmente, não temos para nós mesmos, mas para levar cada um deles a conhecer a Cristo. Todos são de verdade discípulos do Senhor. Às vezes é até ruim essa expressão, né? Às vezes você vê as pessoas falando assim, esse é meu discípulo. Irmão, todos somos discípulos de Cristo. Ninguém é discípulo de ninguém, além de Cristo. Agora, uma coisa é fato. Não leve a mal o que eu vou te dizer. Mas lá na tua célula, quando a pessoa chega, primeiro você traz ela para você. Depois você dá ela para Cristo. Primeiro você ganha ela. Por quê? Porque se você falar de Jesus para um ímpio, nada a ver com nada que fui, né? Mas você ganha então ela para você. Você ganha o coração dela, vira íntimo dela, se torna amigo dela, ganha a confiança dela. Quando você ganhar essa confiança, aí você diz assim, amado, agora esse daqui é o teu mediador. Eu sou o teu mediador, mas esse daqui é o teu Deus. É para ele que você vai seguir, é para ele que você vai orar, é em nome dele que você vai profetizar. Porque senão fica aquela coisa da igreja que tem por aí, o meu discípulo amado. Alguém já ouviu essa igreja aí? Isso daí não, pelo amor de Deus, se você sabe de alguém que está indo lá, diga para ele se converter. Ninguém é dono de ninguém. Oi? Esse seria o papel do anjo da guarda. Perfeitamente. O início da caminhada do novo convertido, né? O anjo da guarda, exatamente. Agora, aqui é perigoso, porque às vezes a pessoa ela se sente tão prepotente sobre essa pessoa, que daí essa pessoa só pode viver, só pode ir, só pode fazer aquilo que o discipulador dela falar que ela tem que fazer. E não é isso. Amém? Amém. O alvo do discipulador é levar a ser discípulo, o seu discípulo a ouvir o Espírito Santo e seguir a sua voz. A voz de quem? Do Espírito Santo. Não temos discípulos realmente, os discípulos são de Cristo. Somos como placas sinalizadoras para apontar o caminho para eles. É como se ele estivesse no início de uma estrada, que ele partiu para uma viagem que ele não sabe onde vai dar. Mas você está ali, todo o tempo. Ele anda 1 quilômetro, encontra o Eduardo, é por aqui. Anda outro quilômetro, encontra o John, é por aqui. Anda outro quilômetro, lá na frente vai encontrar o Fábio. Então assim, nós estaremos nesse caminho apontando a direção para ele. Para que ele não se perca no caminho. Porque qual que é o maior problema do novo convertido? Ele parar no caminho. E qual é o maior causador de um irmão parar? É o início da caminhada dele. Porque ainda ele não experimentou, ou seja, ele ainda não sabe a importância e a necessidade. Talvez você que está aqui, hoje você já saiba que você não tem como ficar fora disso. Hoje você sabe a tua total dependência disso daqui. Vinícius está aqui com nós, crente desde berço, nasceu na igreja. O Vinícius nunca provou, talvez, do lado de lá, graças a Deus.
Mas para pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de nascer num berço onde o seu avô é pastor, já te direciona desde criança, talvez você experimentou o caminho lá de fora. Então, quando você vem para a igreja, se você não tiver alguém te apontando o caminho, certamente não vai chegar a lugar nenhum. Você não passa da porta. Eu conheço o pastor que estava na célula, eu falei assim, no começo da minha célula aqui, eu falava para ele assim, o que eu estou fazendo aqui? É a primeira igreja que você vem na tua vida? Eita Deus. Eu fiz a parte católica lá, mas eu fiz por fazer. Aí batizei na católica, tudo, fiz crisma, mas... Nunca foi. Depois que eu fiz mesmo, eu nunca mais fui na igreja. Você era o católico igual todos os católicos são. Aquele que nunca vai, aquele que nunca foi. Foi no batismo. A última vez que ele foi na igreja foi no batismo dele. Foi isso mesmo. Misericórdia. Eu nunca mais fui na igreja. Voltei agora com 30 anos já. Glória a Deus. Que bom que Jesus te alcançou, Vaz. Isso é precioso, sabe, irmão? Assim, você ter alguém para direcionar pessoas na condição do John. Porque assim, vem do mundo. Vem de um contexto de mundo. O mundo, ele é cruel. O mundo não vai te entregar assim tão fácil para Jesus. Pergunta lá para o Vinícius, depois no intervalo, se é fácil ser crente desde o nascimento. Não é. Porque você nunca provou o lado de lá. Mas o diabo quer roubar você do caminho que você está. O diabo vai te dar bandejas para te derrubar. Então, esse princípio dessa caminhada do discipulado, ele precisa ser bem focado, apontar bem o caminho. E esse ministro é você. Amém? Amém. Qualquer método de discipulado que induz as pessoas a seguirem um líder é obedecer a regras e não a Cristo. Que foi o que eu falei. Isso é do maligno. Se você vê um cara fazendo isso, por favor, exorte ele. No discipulado verdadeiro, ensinamos os discípulos a dependerem de Deus e a buscarem a sua vontade, sendo aperfeiçoados na vontade do Senhor. Amém? Amém. Como agir numa situação onde o discípulo procura orientações? Uma atitude simples é orar junto com o discípulo e levá-lo a tomar decisões. Como que você vai fazer isso? Você não vai dizer para ele, olha, eu acho. Porque daí é o que você acha. Mas o que você acha que é bom para você, será que é bom para ele? Então vamos basear de verdade? Como que eu ensino esse irmão? Segundo a palavra de Deus, aqui na Bíblia está escrito isso, irmão. Então dá a Bíblia para ele. Deixa ele ser revelado no Senhor. Não tenta você revelar por mão o RG, o CPF dele. Deixa ele ser revelado no Espírito. O teu papel é orientador, é ensinar, apontar o caminho. Qual que é o caminho que você deve ensinar para esse irmão? A Bíblia, a oração, o jejum. Pede para Deus revelar a você, irmão. Porque assim, principalmente acontece muito disso quando as pessoas chegam para caminhar na igreja. Eles chegam totalmente dependentes. Ainda que nós fizemos agora um período dizendo que somos dependentes do Senhor. Mas as pessoas chegam totalmente dependentes. Então elas acham que aqui você que vai apontar o caminho, você que vai dar regra, você que vai dizer sim, você que vai dizer não, você que vai dizer ó. E isso não existe. Isso daqui é vontade humana e é conta do diabo sobre a vida das pessoas. Não existe. Acredite. É apontar o caminho, é dar a direção. Mas nunca fale, eu digo para você. Porque não existe isso na Bíblia. Mostrar todas as saídas possíveis e deixe que ela decida por si só. O discípulo autoritário, ao invés de produzir maturidade, produz o quê? Imobilidade espiritual. O que é imobilidade espiritual? Irmão que para, volta, desvia, vai. O cara tem medo, o cara não sabe se pode ir. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que ser um líder, um discípulo, um discipulador que aponta o caminho para a pessoa. Seja um líder que diga, olha cara, você precisa, sabe o que você precisa? Você precisa de Bíblia. Eu vou te ajudar num plano de leitura da Bíblia. Porque fala para mim, quem que chegou aqui e abriu a Bíblia e leu ela de capa a capa na primeira vez? Ninguém. Ninguém. Mas quem que vai entender isso? Quando que o irmão vai entender isso? Na medida que ele for caminhando de uma maneira sólida. Ele vai perceber o quão importante é que ele conheça a Bíblia. Quão importante é que Deus se revele através da própria palavra dele. Amém? Amém.
A primeira coisa que temos que afirmar com muita clareza e convicção é que todo discipulado é primeiramente a Cristo, ou seja, todo discípulo é, antes de tudo, um discípulo de Cristo. Ninguém é discípulo de homens. A primeira base da edificação de um discípulo é o reconhecimento do Senhor Jesus como Rei da vida desse irmão. O reino há autoridades delegadas. Se uma pessoa não reconhece a autoridade, não pode ser edificado, nem tampouco discipulado. A submissão é a condição básica de um discipulado. Bode não pode ser discipulado. Por que bode não pode ser discipulado? Porque bode não se submete. Bode tem a cerviz dura, ele não se submete. Então, muitas vezes você vai ver pessoas que às vezes elas estão caminhando ali com você, mas que a vida dela não muda a condição, ela não sobe estágio, ela não muda o degrau. Por quê? Porque ela não aceita ser discipulada. Ela não aceita ser tratada, cuidada, direcionada. Então essa pessoa volta e meia, você vê ela patinando no mesmo lugar. Parece que quando ela vai voar, volta lá no começo da fila. E o que a gente faz com ele? O que faz? Bem isso que perguntar. Ama até o final, porque Jesus amou. Volta, ensina de novo. Quando ele cair, você vai lá, junta, ajuda, aponta de novo a direção. Sabe por quê? Você sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente de maçã? Não consegue fazer essa conta. Assim é uma vida. A gente não sabe quem vai dar certo, quem vai dar errado. Jesus te mandou as pessoas lá na sua célula. Talvez você acredite que ela não seja tão boa, mas talvez seja o próprio Cristo. Ué. Que foi feita essa pergunta para Jesus, né? Como vou te servir? Sirva água para o coitado. Ame aquele que está sem roupa. Dê alimento para aquele que passa fome. Quando você fizer isso, está servindo a mim. Então, essas pessoas elas vão aparecer no nosso caminho. Ah, mas elas dão a resposta errada. Pois é, irmão, vou te contar uma coisa. Eu demorei para dar a resposta. E nem tenho dado a resposta que Deus merecia que eu desse. Sabe? Então, assim, a gente não sabe o dia. De repente, é no estralo. Esse irmão é revelado. Talvez ele vai levar algum tempo. Mas é Cristo quem vai fazer. Eu lembro assim, o dia que eu tive um encontro com Deus, que para mim foi a primeira vez que eu pus o pé na igreja, eu acho que Deus já me pegou ali. Mas nem todo mundo vai ser assim. Tem pessoas que às vezes vai 10 anos na igreja e não teve um arrepio. Quantos irmãos você conhece que já foram receber em mais de um encontro? Conheço uns 15. E agora, como que ele está? Está precisando ir para o 16º. Mas, gente, é Deus com ele. Só que eu estou aqui. Vem, irmão, eu vou puxar você. Eu vou te ajudar. Porque eu não sei. Às vezes as embalagens mais bonitas, os presentes são os mais feios. Às vezes os presentes mais bonitos estão na embalagem que você acha feia. A gente nunca sabe. Mas eu estou aqui para servir. Amém? Sem submissão, não há discipulado, não há discípulo. As pessoas elas precisam sim se submeter à palavra de ensino. Não é a uma pessoa, mas sim a palavra de ensino. O que é a palavra de ensino? Autoridade sobre aquele que ministra. Você é o líder lá na tua célula. A pessoa se submete a você não porque você é melhor que ele, mas sim porque há autoridade sobre aquilo que você está dizendo. Porque ele entende que você é uma ferramenta disso. Perfeito. É isso daí. Amém? Para que não haja abuso de autoridade, o próprio discipulador precisa ser o quê? Um discípulo. Eu mesmo. Eu sou discipulador de uma rede, graças a Deus, gigante. Nós somos hoje em 7 células. Não quero contar agora para não deixar você constrangido, mas tenho certeza que nós estamos batendo a casa das 1.500 pessoas já, né, Eduardo? Né, Naur? No nosso discipulado tem umas 1.500 pessoas já, né? Pelos olhos da fé. Mas, porém, todavia, tudo visto, eu tenho uma pessoa que me discipula. Eu me submeto também, assim como você, a uma autoridade. Essa autoridade foi constituída no céu e liberada na terra, que é o meu pastor. Eu falo para ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele que se vire. Ele é meu pastor. Mas assim, às vezes ele me orienta, às vezes ele me exorta, às vezes ele precisa me segurar, às vezes ele precisa me soltar, às vezes ele precisa falar que eu preciso melhorar aqui.
Tem coisas na minha intimidade que às vezes eu preciso abrir com ele. O discipulado é você ir lá e chorar para o teu líder todas as fraquezas suas? Não. O discipulado seu é ir lá falar para o teu líder que a tua esposa não está sendo esposa para você? Não. O discipulado é você ir lá falar que você está endividado, cheio de conta? Não. Mas e tudo isso? Você pode compartilhar com ele também, que ele vai te ajudar em oração. Mas o discipulado é ouvir a Deus através da vida daquela pessoa que Deus levantou sobre você. Acredite no que eu estou te falando. Se você recebe, sabe quando você vai receber uma oração que você põe a mão em posição de recebimento? Quando o seu líder for falar com você, põe a mão em favor de recebimento. E se ele falar groselha na tua vida? É conta dele com Deus. Acredite no que eu estou te falando. Agora, se você fecha a mão e retém, talvez aquilo que era bênção você deixou passar batido. Aí você vai dizer que a vida não está fluindo. Mas não está fluindo porque Deus não quis te dar, está fluindo porque você não quis receber. É forte, né? Mas é verdade. Cada discipulador precisa entender que ele é servo do discípulo e não dono dele. Lá no encontro com Deus a gente tem um momento da pista lá, né? Aqui é bom de falar, que dá para falar rasgado. Todos nós já passamos por aquele momento. Só que quando você passa pelo trajeto da pista, você é um ímpio, cheio de pecado, todo arrebentado, a vida te bateu até você chegar ali, naquela posição, e você está na lama. Mas quando a pessoa vem te buscar ali, ela leva você na tua cadeira e ela lava os teus pés. É constrangedor para a gente naquele momento, né? Porque a gente se sente tão indigno daquilo que a gente chega a chorar até. Mas aquele é o verdadeiro servo. Ele está ali, ele entendeu que ele é servo. O tema verdadeiro daquilo é que Jesus está indo buscar aquela pessoa e lavando ela. Você veja o poder. É o próprio Jesus que está te lavando naquele momento. E a pessoa, ela se sente indigna. Mas a palavra do Senhor diz, né? Que quem é digno diante dele? Nenhum de nós. Mas ele se fez justiça sobre nós, se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades, nos tornando semelhante a ele, filhos e herdeiros, sacerdotes reais. Então, imagine, ele é servo o tempo todo. Nós precisamos ser o quê? Imitadores de Cristo, irmão. Ô Eduardo, eu estou aqui para te servir, Vaso. Você está com dificuldade, Naor? Eu estou aqui para te servir. Está passando por problemas, gente? Eu estou aqui para te servir. Estou falando para os irmãos que eu cuido aqui, mas eu estou aqui para servir todos vocês, irmão. Não é porque eu sou discipulador da Rede A que talvez eu não possa ajudar você através de uma palavra, através de uma oração, né, Fábio? Certa vez o Fábio me procurou, a gente conversou, resolveu, graças a Deus. Hoje você é um homem bem espontâneo, né, naquilo que Deus colocou sobre você. O Richard também, a gente já bateu alguns papos. O Vina nem vou falar, toda semana me procura. Mas é assim, então Deus deu uma autoridade sobre nós, mas é Ele quem faz. Você veja, tudo que acontece na sua vida, toda a bondade que acontece sobre você, não foi o pastor quem fez. O pastor só é o canal na tua vida. Deus escolheu aquele cara para ser a voz sobre você. E toda vez que você vem aqui, você ouve uma palavra dele no domingo, que você vem aqui, assiste uma aula que ele está aplicando, participa de um treinamento, de um encontro. Rapaz, você não faz ideia do quão precioso é isso que está sendo derramado sobre você. Eu gosto de ver pessoas assim que você viu o começo da caminhada dela. E hoje a pessoa está bem, está firme, formada, a casa está saudável, a família está bem, tudo vai bem na vida dela. Mas ela parou para ouvir Jesus. Ela se deu a ouvir Jesus. Então Deus pode derramar sobre a vida dela. Amém? Amém. A palavra de um discipulador a seu discípulo pode ser de 3 níveis. Vamos lá? A palavra de Deus é aquela que está clara nas Escrituras, é aquilo que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, meu irmão, passa a vez. Evidentemente, diante da palavra de Deus, a submissão de um discípulo deve ser completa e absoluta. Não tem como você ser um meio discípulo submisso.
Ou você é ou não é. Glória a Deus. Se alguém ignora a palavra de Deus, é o quê? Rebelde. É igual o bode. O bode não se submete. B, o conselho do discipulador. Segundo nível da palavra é o conselho. O teu discipulador, ele está te aconselhando, ele está te direcionando. Ele está liberando sobre você o GPS de Deus para a tua vida. Ele está apontando a direção para onde você vai seguir. Ouça, conselhos são palavras baseadas na experiência e no conhecimento do discipulador. Ou seja, ele já tem passado por esse período, ele já tem ajudado outras pessoas, ele já viveu isso. Ele não está falando como você tem que viver a vida dele, mas ele está falando para você, ó, Naor, pega a Bíblia. Eduardo, jejum na madrugada aí, de oração, não é de não comer, que daí fica fácil, né? Na madrugada não comer, mas jejum de oração aí na madrugada, acorda às 3h da manhã lá, tira a esposa da cama e ora por essa situação. Ora pela célula. Você vai ver, o dia que você fizer isso, você vai ver o que acontece. Eu vou contar uma experiência que eu vivi um tempo, eu acredito que já faz uns 7, 8 anos atrás já que eu vivi isso. Eu era líder na outra igreja que eu me converti lá ainda. E nós tínhamos uma célula. E nós éramos líderes na casa de um anfitrião. Igual você e o Eduardo são lá na casa de um anfitrião. Só que essa pessoa que era anfitriã, ela descuidou, escorregou e foi para o mundo de novo. Ou seja, a célula teve que sair da casa dele e eu comecei a fazer o projeto na minha casa. Só que da minha célula, que na época tinha 14, 15 pessoas, 16 talvez, todas eram da família do abençoado. Era eu e minha esposa e a família que ele tinha ganho com aquilo que ele estava vivendo. Só que ele escorregou. Só que ele dava sinais. E a gente sempre falando, Fernando, toma cuidado para que você não pise na bola. Cuidado com isso. Cuidado com essa amizade. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo. Então, o cara não ouviu a direção de Deus. Porque Deus estava apontando o caminho para onde ir. Enfim, tragédia. Nesse período, nós trouxemos a célula para nossa casa e nós ficamos algum tempo sem ter pessoas. E um dia, fazendo a célula lá, moendo a célula, eu, a Eliane, Pietro e a Isabelle, moendo. De repente, bateu na porta de casa. Acho que eu já contei essa história para você, né? Era o nosso pastor, foi visitar a nossa célula. Célula bombando, caindo gente para fora, nós 4. Abri a porta, né, cara? E lá era... Nossa, eu vejo às vezes os irmãos aqui têm o costume de anotar no caderninho a palavra quando o pastor está pregando. E eu vou confessar um pecado para vocês. Eu parei de fazer isso, irmãos. Eu tinha tanto apreço por fazer a anotação da palavra, porque ainda que o pastor manda o esboço para nós, e talvez seja por isso que eu parei, sabe? Lá não vinha o esboço, então você que criava o seu, né? Mas diante da palavra. Hoje, eu vejo assim os irmãos às vezes anotando a palavra ali, eu digo assim, pô, essa daqui é a essência da igreja mesmo, né? É anotar, porque Deus está falando com você naquele momento. Glória a Deus, o pastor está colocando palavras que o Espírito deu para ele. Mas para você, o Espírito, às vezes, ele fala de outra forma. Então você tem que anotar aquilo ali, ainda que você não use lá na célula, mas você anotar aquilo ali, porque certa hora ou outra você vai saber que Deus falou já com você em determinada situação. E nós abrimos a porta, era o pastor. E daí o pastor entrou e... Nossa, vocês estão fazendo célula? Sim, pastor, é o horário da célula e tal, não veio ninguém, mas a gente crê no milagre. E aquilo ali foi uma chave espiritual na minha vida. Porque no final da célula ele orou e ele declarou que a minha casa ia se encher e que muitas vidas viriam. Acho que 2 ou 3 meses depois eu já multipliquei a célula. Cuidei de 2 células, porque cresceu mesmo. Então assim, quando eu falei para vocês, eu tenho autoridade. Porque aquilo que você um dia passa, depois você consegue semear na vida das pessoas. Então é autoridade. Deus te dá autoridade. Hoje talvez você esteja aqui sentado, ouvindo, a gente está aqui passando a matéria para vocês, ensinando a você através do Espírito. Mas daqui a pouco é você que vai estar aqui. Então se você está recebendo, se isso torna uma semente boa numa terra fértil, daqui a pouco ela dá frutos. Amém. Ah, vai demorar para eu estar no teu lugar? Não vai não, irmão.
acredita em mim. Faz só 10 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E hoje Deus tem feito tantas coisas na minha vida. Quando eu falei que 1.500 pessoas, ainda não é. Mas está bem perto de acontecer. Deve estar faltando umas 1.350 só. Mas eu creio, eu vou ver. Você vai ver junto comigo. Porque na medida que eu crescer, você vai crescer. Na medida que Deus der para mim, vai dar para você. Daqui a pouco é você que vai estar aqui ensinando. Daqui a pouco você vai estar ensinando o teu discipulado. É assim que funciona a matemática de Deus. Mas recebe, irmão. Recebe o conselho, recebe a orientação, recebe o ensino. Seja movido pela palavra de Deus. Amém? Amém. Esse é um conselho do discipulador para você. Mesmo sendo conselho bom e sensato, nesse caso a submissão é relativa. Nem todos vão receber, mas aquele que receber vai ser feliz. Autoridade no discipulado. O discipulador tem mais experiência e está apto a dar conselhos, mas ele não pode obrigar o seu discípulo a seguir os seus conselhos. Que é aquilo que eu falei, ninguém é dono de ninguém. Eu te dou uma orientação. Se você achar que ela é boa, guarda. Se você achar que ela não é boa, deixa quieto, vai em frente. Eu sei de pessoas aqui que já recebeu os conselhos que eu dei para ele e vejo que hoje eles estão bem. Vejo que essas pessoas elas estão caminhando forte, estão sendo abençoadas, a vida está indo bem, as coisas estão crescendo. Amém? Podemos aconselhar sem impor o nosso ponto de vista ou nossa autoridade, que é aquilo que eu falei para você lá atrás. Ninguém tem que falar o que você tem que fazer, não. Mas um discípulo que nunca ouve um conselho do seu discipulador, ele é orgulhoso e independente. A opinião do discipulador. O terceiro tipo de palavra do discipulador são as suas opiniões. Opiniões expressam apenas as preferências e gostos pessoais do discipulador. Não é necessário um tipo de submissão às opiniões e gostos pessoais do discipulador. Que é o que eu te falei aqui, irmão. Esse terceiro, você tem que tomar cuidado, porque é só a opinião dele. Amém? O problema acontece quando o discipulador não compreende esses 3 níveis de palavra e resolve exortar o seu discípulo para que siga a sua opinião. Aquele que chega a madeira. Essa é a causa das distorções, dos abusos que acontecem em muitas igrejas por aí. Pessoas doentes, pessoas desviadas, pessoas que não querem ouvir falar de Deus, pessoas que não acreditam mais na Santa Igreja, pessoas que pegaram ranço daquilo que é ministrado através da vida dos pastores, né? Então, meu conselho para você assim, tome sempre cuidado, ouça com o coração muito aberto, tenha os olhos sempre fitados em Cristo, para que aquilo que está sendo derramado, delibado sobre você, aproveite aquilo que é bom e aquilo que não é bom, deixa passar, irmão. Sabe? Isso daqui falou comigo, guarda para mim. Isso daqui não, eu acho que ele está abusando aqui dessa maneira de ensino. Passa. Amém? Esse que você está falando é quando a pessoa começa na igreja, né? O novo convertido, não? Não necessariamente, né, Fabi? Por exemplo, você está quantos anos caminhando com nós? 1 ano e 2. 2 anos, vamos dizer assim. Em 2 anos, hoje você faz parte do meu discipulado, né? Você está caminhando com o Lucas, com a esposa dele e tal. Então, assim, nem tudo que eu vá falar na tua vida, talvez, é porque você é nova convertida. Você já está aqui há 2 anos, você já sabe como a igreja funciona, como se movimenta, você sabe quais são os caminhos, o que a gente pratica, qual a nossa maneira de enxergar, de viver e de experimentar. Mas eu posso falar na tua vida e talvez eu seja abusivo naquilo que eu estou te ensinando. Chegue para você e diga assim, principalmente para as irmãs, né? Você é mulher. Qual que é o papel da mulher na nossa igreja, como visão? Responde aí, as irmãs do Kids, me ajuda aí. As irmãs foram chamadas para ministrar na vida das crianças. Mas você consegue entender que eu não posso impor isso em você? Mas eu posso chegar para você e ministrar o teu coração com todo amor e carinho e autoridade, e você acabar entendendo, poxa, o Senhor se revelou a mim. Por exemplo,
A Selma, ela tem uma ONG, uma escolinha lá que ela cuida da criançada. Quantas crianças você cuida lá, Selma? 15? 15 crianças. Aí eu chego para a Selma e digo assim, Selma, o Senhor te chamou para cuidar dessas crianças. Aí ela diz para mim, não, eu não fui chamada para isso. Tá, mas como que lá você cuida de 15? Daí você pode dizer para mim assim, mas lá ela tem ganho, né? Mas mamon, então, fala mais alto na vida dela. Então, não, eu vou com muito amor e carinho mostrar para ela que a visão que o diabo está tentando distorcer na vida dela é mentirosa. Porque Deus chamou, sim, toda mulher para ser ministro de crianças. Amém? Você crê assim? Você crê assim, dona Mara? Dona Mara, tem quantos anos, dona Mara? 62. E está no Kids. E Deus te chamou? Sim. Ou foi o pastor que te colocou lá? Respondeu, Fabi? Entendeu? Então, assim, não existe imposição, mas existe abuso. Às vezes, assim, você diz assim, mas é para o novo convertido? Não. Às vezes, existe abuso com o velho também. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela tem medo da autoridade e daí ela se submete de maneira covarde. E não é isso. Jesus não chamou ninguém para ser covarde. Às vezes nem quer fazer aquilo e vai, né? Tem que sentir no coração. Eu digo assim, o que é submissão? Você fazer com a permissão de Deus. Eu entendo perfeitamente dessa forma. Irmãos, eu sempre, aqui, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu nunca chamei ninguém obrigatoriamente para vir limpar ou varrer um prédio comigo. Nunca. Mentira? Tá aqui os irmãos que caminham comigo. Alguma vez eu te obriguei a vir limpar o prédio? Você? Ninguém. Mas quantas vezes eu vim limpar o prédio e falei, gente, eu vou estar lá no prédio, alguém pode me ajudar? E veio 10, 12. Mas não é porque é imposto. A pessoa entende que a posição dela é estar aqui. Agora, por exemplo, vamos ter um encontro com Deus. Qual que é o papel do líder da célula? Enviar vidas. Agora, eu que tenho que ficar lembrando o líder que ele tem que levar vidas? É eu que tenho que ficar pressionando ele ao ponto dele ficar coagido e levar pessoas para o encontro? Não. Eu sempre falo com ele. Eu mando uma mensagem todo dia para os meus líderes. E aí, pessoal, como que está a mobilização? Quantas vidas? Mas nunca eu usei da minha autoridade para pressionar. Então, aqui alguns deles. E se eu estiver falando asneira, eu quero que você se levante e exponha. Porque eu nunca coloquei como uma obrigação. Eu não tenho esse direito. Deus não me deu esse direito. Amém? Esse direito não está sobre as minhas mãos. Sobre mim está direção, ser coeso, ser teu servo, ser a pessoa que te ajuda no caminho, ser a pessoa que não deixa você desistir. Esse é o papel de um discipulador. Então, assim, às vezes a tua pergunta ali é porque parece que está falando só com o novo convertido, né? É que o novo convertido, eu acho que é um pouco mais complicado, porque ele não entende, ele não tem essa aproximação. Não, tem, né? Realmente, você tem razão. Ele isso daqui você... você, né, eles meio que ficam assim, não? Isso. Isso daqui você vai usar, sim, a favor dele, né? Mas assim, não somente é ele. Porque senão a gente só cuida dos novos. Os irmãos que chegaram um pouquinho depois acabam ficando sozinhos. Então não é essa a vontade de Deus. Eu sei que o trabalho do líder, às vezes, ele é um pouco mais pesado. O líder, talvez, ele trabalha muito mais com o discipulador. Porque o discipulador, talvez, ele vai ter ali os 5, 6 líderes que ele atende. E essa é a rede dele, é a célula dele. Porém, abaixo desses líderes, talvez tenha ali 10, 12 pessoas, cada um deles, né? E talvez esse trabalho pareça um pouco mais pesado. Mas acredite no que eu vou te falar. Não é pesado. Por quê? Porque você não tem que fazer esforço nenhum. Está tudo pronto. Você amanheceu de manhã e o jardim já está pronto. Você não tem que fazer nada. Qual que é o teu trabalho? Receber de Deus e dar para Ele. O quê? O alimento, o pão fresco. Se você é um líder que ouve Deus, se você é um líder que de manhã cedo lê a palavra, se você é um líder que tem devocional, tem tempo com Deus, certamente Deus vai te dar uma célula bem mais suave para trabalhar. Então, assim, qual a idade da pessoa, então? Tem muita idade. Eu acho que isso daqui Deus vai se revelar a cada um conforme aquilo que ela quer receber. Amém? Mais alguma pergunta sobre a primeira aula?
Então vamos para a segunda. 2 objetivos do discipulado: edificação da vida do discípulo para que tenha o caráter de Cristo. E segundo, a capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. Primeiro, tem o caráter de Cristo. O que nós vamos ensinar então para as pessoas? Ser semelhante a Cristo. Como? Através da palavra, através da vida de Jesus mesmo. Jesus tem o caráter reprovado? Não. Jesus tem o caráter duvidoso? Não. Jesus é mentiroso? Não. Então você tem que ensinar essas coisas para o teu discípulo lá. Amém? Você não precisa ficar ensinando como que faz a paçoca, como que faz a goiabada. Você só tem que ensinar essas coisas para ele. Aponta Jesus em todas as coisas. Jesus era um homem íntegro, reto, era bom irmão, era bom líder, era bom, né? Mostra as qualidades de Jesus e diz, olha, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então o nosso caráter tem que ser dessa forma. A capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. O que nós fomos chamados para fazer? Fazer a obra. Agora ide por todos os cantos, fazei discípulos. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Você foi salvo, você foi regenerado, você foi arrancado do mundo. Agora qual que é o teu papel? Vou saquear o inferno. Amém? Quando falo de edificar a vida e o caráter de um discípulo, não estou falando na transformação da vida, mas na transformação de vidas. É a obra exclusiva de Deus. Por isso é fundamental que cada discípulo tenha uma forte experiência com Deus. Se ele não tiver uma experiência com Deus, se ele nunca for tocado por Deus, ele nunca vai ter algo para falar a respeito de Deus. As pessoas às vezes assim assustam nos dias atuais, porque é muito fast food. Você está pronto, você pega o alimento pronto, é pastor de internet, é texto, é recorte, corte de cena lá, aquilo que está falando lá. Às vezes o pastor levanta a voz, a entonação, tem gente que está vivendo daquilo. Mas desculpe, aquilo não te dá experiência, amor. Por que não te dá experiência? Porque aquilo ali é um recorte. Ele vai te emocionar, ele vai te dar um arrepio, você vai até soltar uma lágrima dos olhos. Mas e qual que é a tua experiência verdadeira com Deus? Quando que você babou de verdade embaixo da cadeira, né, Naur? Deus um dia pegou o Naur, não sei como, encheu ele debaixo de uma cadeira lá no fundo do prédio. Mas é experiência. Às vezes você diz assim, eu não vou ter essas atitudes, olha, o irmão está se expondo. Rapaz, Deus está nem aí se você está se expondo, não. Deus quer te dar experiências, Deus quer ter tempo com você. Eu gosto dos assembleanos, né, Pedro? Roda, pula, grita, chora, bate o pé no chão e chama Jeová. É experiência, irmão. Uma experiência transformadora, uma experiência, eu era assim, hoje eu sou assado. Eu cheguei desse jeito na vida da igreja, olha o que Deus tem feito comigo. Sabe? É ter experiência, ter coisas para que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, Deus ali tem feito a obra, hein? Isso é precioso, e é isso que nós precisamos aprender a viver. Amém? O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingir a estatura de Cristo. Olha o que diz Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o que está dizendo a palavra de Deus para nós aqui. Nós precisamos buscar a estatura da plenitude de Cristo. Ser santo, ser íntegro, ter o caráter renovado. Ser transformado. Eu fazia várias coisas no mundão, mas agora meu caráter está sendo renovado. Não faço mais. Eu era assim, não sou mais. Eu já fui, não sou mais. As pessoas não vão ter o que falar de você quando te ver, porque vai ver um caráter renovado. Então isso é discipulado. Amém?
A edificação da vida do discípulo. Nós, líderes, cooperamos com o Espírito Santo na obra de crescimento e aperfeiçoamento dos santos. Nós fazemos isso por meio do discipulado. Colossenses 1, 27 e 28 vai dizer assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. E a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem que toda sabedoria, a fim que apresentemos todo homem perfeito em... O que está falando isso daqui? Seja perfeito em Cristo, irmão. Não fique procurando pontos, só seja perfeito em Cristo. Amém? As áreas mais importantes em que devemos observar estas coisas são na família, no trabalho, tratamento com o próximo, na área sexual, administração do dinheiro, na área moral e ética, na sua relação com Deus, nos tempos de provações. Às vezes você fica aqui pensando assim, pô, tenho tanto problema na área de família. Cara, será que o teu caráter está sendo aprovado e renovado em Cristo? Você é um crente, você é um vencedor. Você está aqui, você tem que chegar para o irmão e falar assim, ô irmão, isso daqui não faz parte de Deus. A vida de Deus que ela preparou para você, não tem como você tratar mal a sua esposa. Outra coisa, às vezes você vê o irmão talho. Às vezes você até tem uma empresa, dá oportunidade para o abençoado ir trabalhar com você, mas daí você vê ele tendo atitudes do mundo. Às vezes ele precisa chegar para o cara e falar, bicho, desculpe, mas essa daqui não é o caráter de Cristo. Cristo... Não, sem condenar. Mas você não está condenando, você está apontando o caminho para ele. Primeiro, que você não está falando de você está falando de Cristo. Você não está falando, você não está sendo um crente igual eu. Eu estou aqui, vestido de crente. Não, você está falando, esse não é o caráter de Cristo para a tua vida, amado. Está sendo a bússola, exatamente. Outra coisa, no tratamento com o próximo, às vezes você vê as pessoas, elas são estúpidas umas com as outras. Às vezes o irmão chega, faz uma brincadeira, às vezes, sabe aquela brincadeira cafona, fora de hora? Mas daí o outro, pá, larga a patada no irmão. Às vezes no meio da igreja, assim, você vê os irmãos se tratando assim, você diz, nossa, você é crente? Você tem certeza? Não pode, irmão, você tem que ter um caráter renovado. Outra aqui, área sexual, você tem que tomar cuidado. Posso te contar uma coisa? Fica entre nós aqui, não espalhe. Uma das áreas que o diabo mais vai procurar o homem para derrubar ele é através da área sexual. Hoje, muito procuram a mulher. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, você tem que ver onde você vai, onde você põe seu pé, você tem que tomar cuidado com quem você está. Outra coisa, administração do dinheiro. Às vezes você diz, eu sou crente, eu sou vencedor, eu sou isso, sou aquilo, mas a tua vida financeira é uma bagunça, você deve para todo mundo. Esses dias eu fui falar com o irmão, rapaz, eu passei tanta vergonha. Se eu fosse um avestruz, eu enfiava a cabeça na terra aquela hora. Que ele falou para mim assim, irmão, eu queria até levar meu filho para o encontro, mas daí todo mundo vem aqui, pega uma coisinha, fica devendo e não paga. Meu filho falou para mim assim, lá na tua igreja eu não vou, pai. Lá todo mundo deve para você e ninguém te paga. Paz, é feio. É feio, é vergonhoso para nós. Nós temos que ter um caráter aprovado. A pessoa tem que olhar para você e ver você uma pessoa reta. Você não pode ter dívida. Aonde você for, o Eduardo lá da tua igreja, que homem abençoado, hein? Paga as contas em dia. Outra coisa, por que às vezes a pessoa tem uma má administração do dinheiro? Ela não consegue dizimar. Ela não consegue entregar aquilo que é o mínimo. Porque Deus te cobra alguma coisa, irmão? Deus não te cobra nada. Como é que se faz assim daí? Tipo assim, você pode orientar a pessoa. Sim. A pessoa não, daí, sabe? Orienta de novo. Fica complicado, porque se orienta, mas daí vem, tá com aquele mesmo problema. Vai devolver. É que assim, Fabi, Né? deixa eu te explicar como que... Aquilo, e assim, eu tenho dó, né? Eu também tenho dó, porque a pessoa está perdendo de desfrutar. Mas igual ela, eu também já fui.
Um dia eu cheguei para o meu líder e falei assim, olha, eu quero dizimar, mas eu estou com umas contas para pagar, a hora que eu acertar eu vou virar dizimista. Só que você nunca vai acertar. O diabo não vai deixar você acertar. Não. Então assim, o dízimo é o que, irmão? Muito mais que qualquer coisa. Hã? Não. O dízimo, a falta do dízimo é um medo. É o medo de faltar. É o medo dele não ter. O dízimo da pessoa não praticar é ele ter medo da provisão divina. É o homem não aceitando que ele é dependente de Deus. Não tem fé, mas assim, ele não acredita que Deus possa ser provedor. Ele ainda acredita que ele que é o provedor da casa dele. Irmão, se eu cair agora aqui, quebrar o pé, amanhã eu estou lascado. Eu não tenho registro em carteira de trabalho. O pastor não registrou minha carteira. Eu tenho um acordo de cavalheiros com ele. E outra coisa, eu nem ligo para essas coisas. Você tem registro em carteira? Você tem? Tem? Abençoado você. Não, mas é o MEI, né? Isso. Não, todos nós devemos ter. Eu tenho MEI. Você tem o MEI. Mas eu digo assim, aquela carteira assinada, CLT, todo dia. Né? Não existe. Claro que existe, usa CLT. Não, mas assim, você consegue entender? O homem é seguro nisso, gente. O homem, ele conta assim, ó, dia 5 e dia 20, dia 5 e dia 20. Uma vez por ano, ele tem o tal do 13º salário. Oh, yes! Mas você sabe que isso Daí ele ajuda pega... as pessoas a se libertarem um pouco, né? Mas, Fabi, na verdade... Trabalhar por conta... Ah, sim, claro. Aí sim. Porque a pessoa que é seletista, desculpe te falar, mas a pessoa seletista, ela é escrava do sistema. Aprenderam a trabalhar mais libertado. Você pode até debater comigo, dizendo assim, não, mas há pontos bons. Não há. Eu trabalhei minha vida inteira de seletista. Hoje eu sou livre. Eu vou onde eu quero, eu vou a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quiser. Eu faço minha jornada de trabalho. Eu faço meu tempo. Você que trabalha por conta, você sabe muito bem disso. Sábado eu trabalhando, me lascando, o Eduardo passeando. E veio me atrapalhar no meu serviço ainda. Veio tirar a onda da minha... Não, Coca. Nem apareceu com a Coca, mano. Falei, você não está trabalhando? Não. Trabalho sábado. Falei, miserável. Mas essa é a liberdade. Agora, às vezes você diz assim, poxa, o cara tem uma vida toda bagunçada na área administrativa de finanças. É porque ele não consegue ser fiel nem no que é o mínimo. É o primeiro, vamos dizer assim. Você quer ser crente? Seja primeiro dizimista. Daí você vai ser crente. Porque a palavra crente quer dizer o quê? Creio. Sim ou não? Sim, amém. Você crê? Sim. Então amanhã eu quero teu dízimo. Amanhã você entrega teu dízimo na tesouraria. Porque assim, gente, se você não crê na coisa mais básica, que é confiança em Deus, como que você vai confiar em todas as outras coisas? Te digo, área sexual, tratamento próximo, família, trabalho, área moral e ética, relação com Deus, essas outras coisas acabam ficando tudo para trás, porque nem a primeira a gente dá conta de cumprir. Outra coisa, uma vida moral e ética. Eu não posso ter uma vida toda bagunçada. Eu tenho que ser ético naquilo que eu vivo, naquilo que eu pratico, naquilo que eu sou. A sua relação com Deus, como que anda a tua vida com Deus, irmão? Quanto tempo você tem gastado em oração? Quanto tempo você tem devocionado para Deus a tua vida? Quais são os períodos que você tem jejuado para Deus? Qual é o tempo que nós temos gasto vivendo a vontade de Deus sobre nós? Outra coisa, nos tempos das provações, como tem sido a tua caminhada? Você tem crido que Deus realmente pode te tirar da provação? Ou você tem ficado ansioso? Essas coisas, elas consideram muito na forma de você edificar. Amém? Glória a Deus. A Maria está dando sinal lá para vocês ir tomar café. Eu estou gostando da aula, gente. Tá bom? Amém? Vamos fazer o nosso intervalo então ali? Amém. A responsabilidade do discipulador, se a obra de transformação do discípulo é do Espírito Santo, então qual é o papel do discipulador nesse processo?
Ser a mangueira. Paulo afirma que nós somos os cooperadores de Deus, a mangueira, como a Fábio falou aqui. Amém? É Deus quem faz a parte misteriosa de dar o crescimento, mas somos nós quem plantamos e regamos. Aí, mangueira. Qual é então a responsabilidade na formação de um discípulo? Creio que devemos observar os exemplos do Senhor e de Paulo, e então fazer o mesmo. Estar com eles em primeiro lugar, e a Bíblia diz em Marcos 3,14: então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar e... Aleluia! Então olha a Bíblia te dizendo aqui o que você tem que fazer. Você tem que estar com ele, enviar ele para pregar. Ou seja, você vai estar multiplicando. Ser exemplo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós aqui em 1 Timóteo 4,12. Sede meus imitadores, como também eu sou. 1 Coríntios 11,1. Agora sim, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na... Ou seja, sejamos como ele é. Amém? Amém. Outra, amá-los. Como que eu vou amar ele? Foi a pergunta da Fábio aqui, se ele não der resposta. Ame-os. Como? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, que também vós, uns aos... Então está aqui a resposta que a Fábio estava perguntando para mim. O que eu preciso fazer para que a pessoa possa dar a resposta certa? Ame até o final. Amém? Conhecê-los. Como que eu vou conhecer essa pessoa? A Bíblia vai te dizer em João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a quem? A mim. Ou seja, então está aqui a resposta. Conheça essas pessoas. Dizem que a ovelha tem que sentir o cheiro do pastor, né? Ela vem pelo cheiro do pastor. Então o pastor precisa estar perto, ter contato, andar bem aproximado deles. Porque assim, vocês hoje já são líderes de célula aqui, na maioria ou quase totalidade. Mas um dia você também foi membro da célula e foi cuidado por um líder. E esse líder, ele cuidou tão bem de você que hoje você faz aquilo que o teu líder fazia, que é cuidar de vidas. Você foi bem cuidado? Sim ou não? Sim. Você é bem cuidado? A Fábio não foi bem cuidada, Fábio? Não. Mas hoje é. Não é que eu não conhecia isso. Pra mim era tudo novo, então eu estranhava. Eu acho que na verdade Foi era você que não se permitiu a ser cuidado. eu acho que eu que não conhecia, né? Então assim, A glória a Deus que Deus te constrangeu. Era coisa diferente. Então assim, você é bem cuidado, você aprende através da vida dessa pessoa que está te cuidando, você aprende o que é amor através da vida dela, você atende o que é envio através da vida dela. Então hoje você cresceu de nível, você está vivendo tudo isso agora através da vida de outras pessoas, na forma de amar. Então ame até o final. Amém? Ensinar-lhes a palavra de Deus. Segundo Timóteo 1,13 vai dizer assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. A palavra ela é reta, cara. Não faz curva. Ela está dizendo para onde você tem que ir. Amém? Instruí-los. Como? Lá em 2 Timóteo 2,2 também vai dizer: e o que da minha parte eu visto através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, aquilo que Deus falou, está falando na minha vida, vai falar na sua e através da sua na vida de outras pessoas. É uma multiplicação. Amém? Animá-los. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação
que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por estas razões, pois te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, De moderação. aleluia. Amém. Olha a recomendação. Quem falou isso? Eita glória! Tem alguém? O anjo falou. O anjo respondeu aí. Aleluia. Corrigi-los. Em Tito 2,15 vai dizer assim: dize essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Qual autoridade? Autoridade tua? Do Senhor. Autoridade do Senhor. Se você for pôr a tua autoridade sobre ele, ele nem vai te dar bola. Amém? Adverti-los e repreendê-los. Quanto ao que vivei no pecado, repreendei-os na presença de todos, para que também os demais temam. Isso é Deus. Prega a palavra, insta que quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Está falando aqui para você ser longânimo, viu? Não desista dele, não. Seja paciente. Vai até o final. Amém. Orar por eles. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Aleluia. Ore por eles, porque certamente tem alguém orando por você. Amém. Honre-os, honrá-los como? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu. E se alguém me servir, O Pai o honrará. aleluia. Não é eu que vou te honrar, não é o pastor que vai te honrar, é o próprio Deus. Amém. Aqui é forte, irmão. O próprio Deus está te dizendo, eu vou te honrar. Amém. Amém? Ser amigo da pessoa, desse amado aí. Já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que fez o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai Tenho dado a conhecer. Ou seja, você tem comido da mesma comida que a pessoa tem comido. Você tem se alimentado do mesmo pão, no mesmo prato. Dar a vida por eles. Aqui, ó. Ai, aqui pesou, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas. E se ela for aquela que vai e foge? Você viu um vídeo um tempo atrás que rodou na internet aí, da ovelhinha? Ela está presa numa fenda de uma rocha. O pastor vai lá com cuidado, tira ela. Ela sai pulando e pula dentro da fenda de novo. Você acha que ele largou lá? Não, você vai ser castigado agora. Você caiu aí, vai morrer. Não, você vai lá e tira ela de novo. Sabe o que ela vai fazer? Vai cair lá de volta. 70 vezes 7. Aleluia. Jerusalém. Enviá-los, ó, o bom tempo aqui, ó. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nessa consumação você vai chegar diante de Deus e vai receber a tua boa recompensa. Amém? Amém. A responsabilidade do discípulo, é responsabilidade do discípulo estar sujeito, ser transparente, tratável, fiel, sincero, servo, esforçado, para corresponder em tudo que lhe for pedido pelo discipulador. E agora, discípulo amado, está pronto? Cara, é a coisa mais fácil. Não... Qual o peso que tem aqui? Estar sujeito, ser transparente, tratável, fiel, sincero, servo, esforçado e corresponder a tudo que lhe for pedido. Onde que está o peso aqui? Que vida pesada é essa?
Você não sabe o quanto é ruim ser discípulo. Coisa mais fácil. Só fazer aquilo que a gente está falando desde o começo da aula. Seja fiel e sincero. O segundo objetivo do discipulado é a capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. Há algumas coisas que são obra exclusiva de Deus. Primeira delas é o Senhor quem chama os homens para o ministério. Não é um homem que chama outro, é Deus quem capacita. Ungido de Deus, quem já ouviu falar? Então é Deus que ungiu, não foi o homem. Amém? Outra coisa, às vezes você vê aí, o homem uma hora é líder, de repente não é líder, o pastor põe de líder, tira de líder. Isso daí não existe, gente. Se Deus ungiu, Deus vai tratar diretamente com essa pessoa. Não é eu que fico pondo e tirando a pessoa na posição. Se você vê isso por aí, cuidado. Amém? Ah, mas a pessoa vai continuar no pecado? Não, Deus vai tratar com ela. Mas eu não tenho autoridade para desungir aquilo que Deus ungiu. Amém? Algumas coisas que são obra exclusivas de Deus. A obra é obra do Espírito Santo dar dons aos homens. Não sou eu que vou orar para que você tenha os Adug, os Horiugen aí. É Deus quem vai dar dons a você. Você vai receber dons segundo a tua busca, segundo aquilo que você receber da parte de Deus. Ah, eu tenho o dom da cura. Quem te deu? Fui eu ou foi Deus? Foi o próprio Deus. Né? Porque nenhum homem tem poder para te dar dons. Amém? Amém. Dotá-los de habilidade para o ministério. É só Deus quem vai poder dotar um homem para o ministério. Não existe outra pessoa. Vocês são dotados por Deus, eu acredito. Vocês estão liderando, vocês têm um povo, então Deus tem dotado vocês ao ministério. E por fim, é obra do Senhor os enviar. Amém? Amém. A parte que cabe aos discipuladores é a mesma que se diz a respeito dos apóstolos, profetas e evangelistas, pastores e mestres. Aperfeiçoar cartartismos aos santos para a obra do ministério. Em Efésios 4, 11 e 12 vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns a apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para que o desempenho dos seus serviços a quem? Ao Senhor. Amém? Amém. A palavra aperfeiçoar aqui significa simplesmente treinar, ensinar e repetir até que sejam capazes de executar a obra do ministério. E se ele cair? Repetir até que sejam capazes de executar a obra do ministério sozinho. E se ele cair? Repetir até que sejam capazes de executar a obra do ministério sozinho. Amém? O discipulador é o que então? Treinador. Aleluia. Mas o líder lá na célula também é um treinador. Porque ele já está treinando o povo. E ele está sendo treinado porque daqui a pouco ele vai ser um discipulador também. Como um discipulador pode levar o seu discípulo a ser capacitado para a obra do ministério? Como fazer de forma prática esse aperfeiçoamento e treinamento? Primeiro, a responsabilidade do discipulador. Primeiro, equipar. Vou te dar a ferramenta, vou te dar aqui, ó. Esse daqui é o instrumento que vai te levar à capacidade. Segundo, treinar para que ele aprenda a fazer. Ensinando, é por aqui, você faz isso, é assim, discipula, cuida, ama, aguenta, suporta, vai. Terceiro, edificar. Através da palavra você vai edificar essa pessoa, mostrando que Deus tem algo precioso da parte dele para ela, mostrando para ela que ele é filho, que ele não é mais bastardo. Quarto, enviar, colocá-lo em funções. É colocar essa pessoa para que ela venha viver as coisas que Deus preparou para ela. Ser um líder, ser um discipulador, quiçá um pastor. A gente não sabe o que Deus tem para cada um. Primeiro, equipar o discípulo. Já passamos por aqui, né? Em primeiro lugar, nós equipamos os nossos discípulos com o conhecimento da palavra. Mateus 28, 20 vai dizer assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Também precisamos ajudá-los a ser cheios do Espírito Santo e aprenderem a viver completa dependência de Deus. Amém? Amém.
Também devemos ajudá-los a cultivar uma sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e mover-se nos dons do Espírito. Amém? Você tem que ajudar esse irmão a ouvir a voz do Espírito. E como se mover através dela. Segundo, treinar o discípulo. A melhor maneira de treinar o obreiro é fazendo a própria obra. É muito simples. Estágio 1. Eu faço, você observa. Amém? Segundo, eu faço, você ajuda. Terceiro, você faz, eu vou te ajudar. E no quarto estágio, você faz e eu só vou observar. O que eu tenho feito com vocês? Primeiro eu fazia, vocês ficavam observando. Depois vocês começaram a participar. Depois vocês começaram a fazer e observar. Agora vocês fazem e eu só fico vendo. Eu dou a direção, preciso melhorar aqui. Mas isso daqui todos vocês já estão fazendo. Ou a maioria já está liderando célula aí. Então, o trabalho está pronto aqui. Amém? Amém. Isto é um ciclo voltado novamente ao primeiro ponto. Cada vez que uma nova tarefa ou desafio é colocado, o que deve constar no treinamento do discípulo? Eles devem aprender a evangelizar, testemunhar os de fora, levar os que creem ao encontro com Deus, batizar entendendo todas as implicações do batismo, ministrar o batismo do Espírito Santo, discipular os outros, orar pelos enfermos, expulsar demônios, aconselhar, ensinar a palavra, pregar em público, liderar uma célula, dirigir um culto ou reuniões da igreja, servir, pastorear, consolidar vidas, resolver problemas, suportar cargas e situações difíceis, entre outras. Tá pronto aí, irmão? Bora! Gente, tem regozijo, acredita em mim. Terceiro, edificar o discípulo. A terceira responsabilidade de um discipulador é edificar os seus discípulos. Edificar, encaixar dentro do edifício. Ele possui um tijolo acima dele, possui outros ao lado, possui tijolos abaixo. É como se você estivesse levantando um grande edifício. Uma parede para ser levantada vai ter vários tijolos, colocados um do lado do outro, um acima do outro, outro, e assim vai. A igreja é um corpo e nela não existem ministérios independentes. Olha a palavra lá dizendo em Efésios: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Manual do crescimento está aqui, Efésios 4:16. Esse é o manual do crescimento de uma célula, de um discipulado. A relação deve ser claramente definidas e estabelecidas. Uma relação ambígua ou indefinida não permite uma edificação genuína. O que é isso? É uma relação que só um fala, só um tem ideia, só um pode opinar. Isso daqui não vai dar edificação, isso daqui vai dar problema. O discípulo não pode ser eterno, o discipulado não pode ser eterno, porque certamente teremos muitos discipuladores no decorrer das nossas vidas. Ou seja, hoje eu discipulo vocês, amanhã talvez vocês vão discipular uns aos outros e quiçá todos vão discipular outras pessoas. Quarto, enviar colocando cada um em suas funções. Em nossa igreja só consideramos que alguém se tornou um discípulo a partir do momento que ele se dispõe a ser treinado para liderar uma célula. Por quê? Porque somente a partir desse ponto pode exercitar tudo aquilo que tem aprendido e assumir responsabilidades. Nossa, então e antes disso? Quer dizer que quando eu estou só na célula não quero nada com nada? Pois é, você não quer nada com nada. Agora que você diz eu quero, então você vem mais para perto, você é tratado de outra forma. Tratado melhor que os outros? Não, tratado de forma diferenciada. A quem muito se é dado, muito será cobrado. Então assim é a vida de quem está crescendo, de quem quer liderar. Você se propõe a viver uma vida diferente, então a igreja vai te olhar de forma diferente. Por exemplo, a gente sempre fala assim, lá na sua célula você é autoridade, você é o líder da tua célula.
Às vezes é ruim quando a gente vai visitar a célula de vocês, nós como discipuladores, e não entenda com o coração direito, tá? Vocês nos apresentam como discipulador de vocês, ótimo, até que legal. Mas é perigoso a pessoa olhar para nós e pensar que nós somos melhores que vocês, porque é mentira. Nós só estamos cuidando de vocês, mas nós somos iguaizinhos. Eu sou líder igual você é líder. Tanto é verdade que eu comecei uma célula novamente para entender. Eu também sou líder de célula. Então eu não sou melhor que ninguém. Só que hoje Deus me deu mais autoridade. Então eu cuido de você, eu discipulo você. Mas lá os irmãos têm que olhar, eles não podem ter uma admiração maior por mim do que por você. Porque senão você nunca vai gerar neles uma liderança. Entendeu? Então eles têm que olhar para vocês, eles têm que, como que se diz assim, eles têm que ter valor por aquilo que vocês têm feito por eles. Dizer assim, poxa, eu quero ser que nem meu líder. Eu vou crescer, eu vou ser líder dessa célula. Ele não está querendo te roubar, ele está querendo te impulsionar. Está te empurrando a multiplicar a célula. Que venha, né? Muitos assim, né, Vale? Desperta tu que dorme. Para o desenvolvimento dos discípulos, é muito importante que eles sejam colocados em funções, dando-lhes responsabilidades. É o que eu acabei de falar aqui. O discípulo deve estar atento para ver e ouvir as perguntas. O relacionamento espontâneo constante entre o discípulo e o discipulador fará surgir oportunidades de ensino, exortação e até mesmo treinamento. Aquelas conversas, elas valem a pena, às vezes na madrugada. Ah, mas estou com sono. Pois é, mas vamos mais um pouquinho, ter mais um dedinho de prosa aqui, tomar mais um café? Às vezes, nesse momento, sai aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Tenha tempo de qualidade. A atitude do discípulo é a chave para que ele cresça no discipulado. Podemos dizer que existem 3 tipos básicos de discípulos: os passivos, os pródigos e os produtivos. Os discípulos passivos entram e saem do relacionamento livremente. Quando uma correção é aplicada, eles procuram outro discipulador. Miserável. O discípulo pródigo. Estes buscam credibilidade da posição e não a correção. Eles usarão o nome da influência do discipulador para manipular outros em algum relacionamento. Misericórdia. Cuidado com esse cara aí, se você vê ele, me conte. E o terceiro é o discípulo produtivo. É aquele que possui um coração de servo. Ele vê o discipulador como um presente de Deus na vida dele. Por isso, ele procura não tomar decisões importantes sem ouvir o discipulador dele. Como verdadeiro discípulo, ele honra o seu discipulado. Isso daqui é importante, porque eu passei esses dias por uma situação semelhante. A pessoa falou, mas tudo que eu for fazer eu tenho que contar para você? Falei, olha, tudo, você não tem que me contar é nada, na verdade. Mas se você honra aquilo que Deus colocou na tua vida e me vê como alguém que Deus te deu como presente, legal seria que nós caminhássemos juntos, né? É ruim você ser casado comigo e dormir com o outro, né? Não faz sentido. Mandamento do Senhor Jesus é claro: ide fazei discípulos de todas as nações. Fomos chamados para fazer discípulos. Amém? Amém. Mateus 28, do 18 ao 20, vai falar sobre isso. O que é um discipulado? O discipulado é um relacionamento entre um discipulador e o seu discípulo, onde o discipulador procura levar o seu discípulo a ouvir a voz de Deus e segui-lo. Simplesmente isso. Ninguém vai ficar tentando manipular você para algo. Você tem que ouvir a Deus. O alvo do relacionamento do discipulado é levar o discípulo a seguir as direções do Espírito Santo em seu espírito humano e assim fazer a vontade de Deus, não do discipulador, de Deus. É um relacionamento entre um mestre e um aluno baseado no modelo que é Cristo. Cristo é um modelo perfeito, irmão? Sim. Fechou. Se você seguir esse modelo, você vai ter sucesso. Esse relacionamento liga o discípulo à cadeia de autoridade que existe na igreja. Não há discipulado a não ser que o discípulo se disponha a liderar. Show. Quando que vai começar o discipulado? Quando ele quiser algo com Deus. É o que eu acabei de falar. O cara casa comigo, mas dorme com o outro. Daí não dá certo.
Casou, meu irmão, você vai para casa do seu marido, você vai para casa da sua esposa, e vocês vão viver um só relacionamento. Não tem como você casar e viver com a tua mãe. Aí não é casamento. Sem submissão não há discipulado. A submissão nunca é simples. É preciso que o discípulo se disponha a negar a si mesmo e submeter-se. Por exemplo, Jesus submeteu-se a Deus? Sim. Então ele era um discípulo perfeito. Amém? Jesus veio na terra, mano, sendo Deus. Ele se desfez de tudo que ele era para se tornar semelhante a eu e você. Sofreu as mesmas dores. Até quando cortava, ele sangrava. Não era um super-herói. Ele era um homem. Ele se submeteu a autoridades. Ele foi ensinado. Ele estava na sinagoga. Ele foi aprender. Ele leu a palavra. Ele teve um pai. José foi o mestre dele na carpintaria. Então você vê aqui que Jesus também foi ensinado. Aí eu chego na igreja e eu não vou querer me submeter a ninguém? Está errado, né? A palavra de Deus, o primeiro nível é quando ele fala a palavra de Deus. Evidentemente, diante da palavra de Deus, a submissão de um discípulo deve ser completa. Tem muito disso. Às vezes o cara diz que é teu discípulo, mas ele nunca mediu o nível do teu discipulado colocando uma palavra de Deus. Ou eu me submeto ao Vinícius porque eu entendi aquilo que aconteceu lá no encontro com Deus, da passagem da pista. Eu não era ninguém, mas ele foi servo, então eu quero ser servo como ele. Agora eu vou ser imitador do que o Vinícius tem praticado. Quero aprender com ele. Então você está se tornando um discípulo. Caso contrário, não tem discipulado. A opinião do discipulador, o terceiro tipo de palavra do discipulador, são as suas opiniões. Não é necessário nenhum tipo de submissão às opiniões e gosto pessoais do discipulador. O discípulo pode ignorar tal opinião, que é aquilo que eu te falei, isso que te digo de mim mesmo, isso não importa para ninguém, só para mim. É a minha vontade e é o que eu penso. Não baseie isso para a tua vida, não. Ah, eu acho. Pois é, você acha, mas não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é você e é teu. Então fica para você. Faz na sua vida. Você quer que o outro viva assim, mas você não faz na tua vida isso. Para de dar conselho errado, pô. O Senhor colocou condições para alguém se tornar o seu discípulo? Alguém que hoje foi salvo ainda precisa se tornar um discípulo? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Se você pensa assim, você está no caminho. Não é porque você foi salvo que você não vai se tornar um discípulo. Não é porque você foi salvo que você está completo. Você tem que se tornar um discípulo, você tem que se submeter, você tem que liderar, você tem que ir por todo canto, pregar o evangelho. Amém? O discípulo é aquele que é comprometido com a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus? João 8,31. Não há como discipular alguém que rejeita aquilo que tenha sido dado para ele. O discípulo é aquele que ama Jesus sobre todas as coisas. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É qualquer que não tenha tomar a sua cruz e vier, pois, após mim, não pode ser meu discípulo. Essa daqui às vezes é difícil, né, irmão? Essa pergunta aqui mas martelou minha cabeça quando eu me converti, hein? Essa passagem aqui. Porque eu ficava pensando assim, um lado da Bíblia diz que eu devo honrar pai e mãe. Você vê como que é as coisas, né? A confusão que você faz quando você é novo convertido, né? Mas aqui ela não está dizendo para você não honrar pai e mãe. Só que ela está dizendo assim, que você não pode ser discípulo de Jesus se você não quiser negar a tua própria vontade. Que você não possa negar aquilo que te afasta de você ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Amém? Amém. Por exemplo, aquele que não vira a ele e não acabar aborrecendo pai e mãe, irmão, irmã, não tem como ser chamado discípulo. Aborrecendo. Não é testemunho, tá? Nem testemunho, mas um dia meu pai falou para mim assim, eu preferia quando você ia no boteco. Porque você tinha mais tempo de vir aqui em casa.
Por um lado, eu fiquei encucado, né? Falei, poxa, mas será que eu estou desonrando meu pai? Mas por outro lado, eu estou fazendo a vontade do meu pai, que é aquele que me chamou, das trevas para a gloriosa luz. Então, assim, não tem como você não aborrecer esse querendo agradar aquele. Agora, tem uma verdade. Se você não agradar esse em favor desse, talvez esse daqui nunca vai poder te levar a viver aquilo que esse daqui daria aqui. Eu vi um testemunho de um funcionário do Silvio Santos. Um dia ele chamou o cara para conversar e na conversa ele falou para o cara que não teria como ele trabalhar mais com o Silvio Santos devido a um motivo lá. Ele era adventista do sétimo dia. Daí ele falou para o Silvio Santos, falou assim, olha, então o nosso acordo termina aqui porque eu sou fiel a Deus e não a homens. E foi embora, perdeu o trabalho. Passou um mês, disse que o Silvio Santos mandou chamar ele de novo. Daí, na conversa que ele teve, ele falou assim, ó, eu vou te contratar, eu vou te pagar 2 vezes mais o que você ganhava quando você saiu, você vai trabalhar diretamente comigo, respondendo para mim, porque você sendo fiel a teu Deus do jeito que você foi, certamente você vai ser fiel a mim. Então, assim, às vezes aquilo que você deixa de ser fiel aqui para ser fiel aqui, vai te tirar do favor. Então, seja fiel a Deus. Porque até o teu pai natural foi ele que te deu. Amém? Amém. O discípulo é aquele que tem a sua vida totalmente comprometida com o Senhor. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que foi a prova do jovem rico. Ele não conseguiu se desfazer da própria vontade da mocidade e simplesmente seguir a Jesus. O discípulo é aquele que produz frutos. Nisto é glorificado o meu nome, em que dei muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. A verdadeira característica de um discípulo é que produz frutos. Dar fruto não é opção. Que fruto é este que devemos dar? Certamente não é o fruto do Espírito Santo que vemos em Gálatas. Em João 15, Jesus fala do fruto do discípulo. E em Gálatas, Paulo fala do fruto do Espírito. Se lermos a parábola dos talentos, veremos que o Senhor não vem buscar aquilo que Ele mesmo deu ao servo, mas sim o lucro que o servo obteve aplicando aquilo que recebeu de Deus, que é lá no começo a nossa conversa sobre o dízimo. Está vendo como ela encaixa? Mateus 13, 23 diz que frutificar é produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Assim a frutificação tem a ver com produção. O que é produção? Eu fui ganho, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir muitas vidas semelhantes àquilo que fizeram comigo. Podemos afirmar sem receio que o fruto que Jesus fala em João 15 é produção e multiplicação. O discípulo é aquele que é comprometido com outros num amor que envolve sacrifícios. Sem o amor não somos conhecidos como discípulos, simplesmente porque não somos. O novo mandamento que vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que tende vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todo que sois meus discípulos, se tiverdes o amor uns aos outros. João 13, 34, 35. Se não tiver amor, de nada valeria. O discípulo é aquele que faz discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? De maneira bem ampla, pode-se dizer que a tarefa do discipulador é ensinar o discípulo a observar todas as coisas que Jesus ordenou. O discipulador, ele não precisa ficar ensinando métodos mirabolantes para você. Ele só precisa ensinar a vida de Jesus para você. E você só aceita. Jesus não era um pregador, pois as multidões ficavam maravilhadas com o seu ensino. Mas ele também era um homem de relacionamento. Seus discípulos aprenderam tudo vendo, e ele os ensinou por preceito e por
Demonstração. Jesus levava os discípulos. Tem quanto tendes a dar para o povo comer? Tem aqui 3 pães e 2 peixinhos. Mas tem 15 mil homens. Sem contar mulheres e crianças. Mas o que Jesus fez naquele momento? Ele estava ensinando, demonstrando a fé. A característica da fé, da multiplicação. Jesus fez acontecer. Mas como? Mostrando. Então o discípulo, ele precisa aprender como? Demonstrando. Faça. Que é o caso lá, quando você começou lá na sua célula, o teu líder falava, se prepara aí, Vaz, hoje você vai dar a palavra. É assim que começa. É demonstrando no conhecimento. Amar os discípulos, novo mandamento que vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o único ensino que você pode dar para o discípulo. Conviver com os discípulos. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Por quê? Porque a gente sempre está perto, a gente sempre está junto. Quando você olha para a pessoa, você sabe, hoje tem algo de errado. Algo errado não está certo, algo certo não está errado. Você conhece a pessoa só de bater o olho nela. Ser exemplo para os discípulos. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Você tem que ser reto, íntegro, correto. A pessoa tem que olhar para você, ela tem que sentir orgulho de estar perto de você, não repulsa. Delegar responsabilidade. É no processo de delegar as responsabilidades que o discipulador pode ajudar o discípulo a descobrir as deficiências, virtudes, habilidades desconhecidas e tornando o discípulo mais aberto ao ensino. Aqui é aquilo que eu estou falando. Mas eu lembro do Eduardo. Eduardo, se prepare que hoje você vai dar a palavra. Não, mas eu não estou pronto. Mas ninguém está pronto. E maldita a hora que você se sentir pronto. Porque quem vai te capacitar daí se você estiver pronto? Como que o Espírito vai falar através de você se você está pronto? Você vai começar a querer ensinar o Espírito. Então você tem que sempre entender. Eu vou ser aperfeiçoado através da vida de Cristo. Supervisionar os discípulos. Nosso trabalho como discipuladores certamente inclui supervisão. Isso é uma demonstração de amor e cuidado pela obra. O discipulador precisa verificar se o discípulo está indo na direção do alvo proposto. Isso daqui vocês que já sabem minha maneira. Você faltou no culto, eu vou te ligar. No meio do culto mesmo. Está onde? O que aconteceu? Por que não veio? O que está pegando? Vou estar ali perto de você para saber. Observando a tua célula. Por que o irmão não está indo? Tem uns líderes aí que devem ficar meio bravo comigo. Porque eu pergunto, por que o irmão não vai? Por que parou de ir? O que está acontecendo? Você já foi visitar? Vamos ligar para ele? Liga mais uma vez. Vai atrás. Chama. Envolve. Por quê? Porque eu não sei quando que aquele irmão vai poder dar a resposta certa. Mas ele vai dar. E quando ele der, vai ser a glória de Deus sobre a tua vida. Levar todos os discípulos à frutificação. O que é isso? Eu lembro que um dia eu multipliquei uma célula, daí um abençoado lá falou para mim, eu gostava quando a célula era na tua casa, lá o fogo descia. Eu falei, mas irmão, o fogo desce aqui, a brasa está em você, não está em mim. Ela lá descia porque eu provocava o Espírito Santo, chamava ele para estar junto de nós na célula. Agora você está aqui na tua célula, mas você é um poste que não consegue nem se mexer? Mas como que você quer que o Espírito venha a ele e faça as coisas acontecer? É você que tem que provocar ele. Glória a Deus, hoje ele está uma bênção, está voando aí. Mas no começo foi duro para botar na cabeça dele que não estava sobre mim, estava sobre nós. Porque a nuvem ela não está sobre mim, ela está sobre nós. Se chover, vai chover sobre nós. Não é sobre mim. A pessoa só eu andando de guarda-chuvas, o discipulado inteiro torrando a cabeça no sol? Faz sentido. Amém? Então você tem que levar eles à frutificação. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O discípulo do recém-convertido nós chamamos de consolidação. Não lembro quem falou, acho que foi a Mari. Esse nível de discipulado é feito pelos líderes em treinamento da célula.
Viu, Joe? Viu lá, ó? Consolidação, quem faz é o líder em treinamento lá na célula, tá? Por que o líder em treinamento? Porque você está aperfeiçoando ele. O Fábio cuida dos mais velhos, que já estão sendo preparados, e o Joe vai cuidar daqueles que estão chegando. Por isso que é bom, por isso que um líder de célula ele não pode andar sozinho. E não é a esposa dele, é um líder, macho, varão valoroso. Tem que estar no RG dele lá, homem com H maiúsculo. Eu não sei se foi uma outra aula, eu confundi. Falou um exemplo, quando eu tenho para fazer microcélula. Isso. E o líder ficava com os mais novos, os recém-convertidos, e o líder de treinamento com os mais maduros que já estão. Nesse caso é porque nós... Ó, pergunta do Richard. Quando a gente ensina sobre microcélulas, que é a célula que está sendo preparada para multiplicar, por que coloca as pessoas mais velhas nesse momento com o líder em treinamento e o líder fica com os irmãos mais novos, que acabaram de chegar? Porque na célula você já está aperfeiçoando o líder para que ele tenha segurança no envio. Na questão que eu estou falando aqui a respeito dos novos convertidos, que eles chegam na célula, o líder está capacitando eles no amor, no cuidado, no zelo, fazer um discípulo, está ensinando ele a caminhar. Lá na célula, você está preparando ele para o envio, então a célula tem que olhar ele como futuro potencial líder daquela célula. Eu não sei como vocês multiplicam as células de vocês, mas eu sempre multipliquei as minhas assim. Eu mando para o meu líder as pessoas mais firmes na caminhada. Para quê? Para que a célula não sofra aquele negócio. Ah, foi para lá, foi todo mundo embora. O líder, coitado, ficou sozinho. Passa que eu passei lá, do pastor bater na porta e eu estou sozinho. Então, assim, por isso a gente já capacita eles na célula, para que a célula comece a olhar ele como futuro líder da célula. Então ela já vai ter admiração. Multiplicou, não tem problema. A célula segue, a célula vai avante. O povo que está ali já começa a direcionar. Igual é que só tem o John aqui que está como líder em treinamento, senão eu iria usar outro exemplo. O Fábio hoje já pode liberar o John para liderar a célula, que o Fábio hoje é líder. Porque o povo lá já sabe que o John, a Mari ali são o casal da vez. Mas por quê? Porque o John já dá a célula, o John já faz palavra de oferta, o John já se colocou na brecha, porque o Fábio já pôs ele na posição. Então fica fácil. Quando o líder sai, o outro entra, não tem problema. Foi o que aconteceu com vocês ali, né? No começo ali a gente mandou as pessoas para a tua célula. Eu mandei praticamente a célula inteira para vocês ali, né? Foi o Edu, foi a Julie, foi a Nath, foi a galera toda, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho que fortalecer o líder que está chegando agora, que é o Naor. Daquele povo que eu mandei, eu acho que não tem... Só a Julie, né? Só. A Simone, né? Não, a Simone não era da outra. Era. Simone ia lá em casa. Ela começou indo lá em casa. Nunca. Sim. Pergunta pra ela. Não, ela começou quando você estava lá em casa. Lembra que ela Eu jurava que ela começou lá em casa. Lembra que ela falava assim, ó, eu sempre quis ser dessa célula. E depois você falou assim, mas você é da nossa célula? É verdade, né? Ela nunca foi lá em casa, tadinha. Tadinha da irmã, sempre quis caminhar comigo e ela caminha, né? Mas de forma indireta ela foi caminhar com vocês. Mas enfim, acho que é só esse povo que tá ali mesmo, né? A Julie e ela que são os mais velhos ali, né? O resto da galera ou foi para um lado, foi para outra célula, cresceu, acaba, né? Não permanecendo. Se multiplicou, né? Isso. Mas houve firmamento, né? Porque vocês estão ali firme e forte. Vocês já multiplicaram a célula, né? Foi o Edu, Cadu, galera. Que bem. Você vê como que é? Então o discipulado ele não para só no discipulador. O discípulo está ali, está se colocando na posição. O líder em treinamento vem para a posição. O líder em treinamento pega o povo mais velho e segue. Entendeu? Explicado? Dúvida? Sei que você tinha levantado a mão aí. Alvos para vários níveis de discipulado. Experimentar o batismo no Espírito Santo. Todo líder tem que experimentar. Batizar-se nas águas, aprender a manusear a Bíblia, aprender a sujeição e a autoridade de Cristo e da igreja,
envolver-se com os irmãos da célula e na reunião de celebração, ter revelação da pessoa e da obra de Jesus, estudar o livro da consolidação junto com o anjo da guarda, aprender e ser um dizimista, superar os antigos hábitos do velho homem, como vícios, impurezas, rebeldia, mentira, desonestidade, palavrões e etc. Acho que isso daqui é um manual de alguém que quer ser discípulo, né, irmão? Se não tem isso daqui, nem venha. O discipulado do líder em treinamento da célula. Esse é um nível exercido pelo líder. É o líder Fábio que discipula o Joe. Pode perguntar. Voltando um pouquinho ali atrás, ele não entendi aquela parte ali que como é que é? O líder em treinamento pega o recém-convertido. Isso. Para consolidar. Ele que vai fazer o. Não, ele vai fazer o anjo da guarda com as pessoas que vêm do encontro. Vai te ajudar, vai te auxiliar. Porque às vezes na tua célula, por exemplo, você manda lá 10 pessoas. Como que você vai fazer o trabalho sozinho? Então o teu líder em treinamento ele já vai ser aperfeiçoado aqui. Mas na multiplicação. Na multiplicação, é diferente. Você fica com os novos e ele vai com os velhos. Entendi. Por quê? Porque ele é novo na caminhada. Ele precisa ter um povo mais sólido. Então é você que vai gerar o coração desses irmãos que estão chegando agora. Vou deixar para o líder de treinamento, no caso dele, que multiplicou, no caso, isso? Não, você vai mandar os mais velhos. O Eduardo e a Selma já são da tua célula há 25 anos. Fica comigo. A Ivene chegou agora. A Ivete fica com você, o Edu e a Selma vai com ele. Entendeu? E eu posso, e a esposa do líder em treinamento também pode consolidar a irmã nova dele. Pode, ela é auxiliar, né? É assim, gente. Qual que é o papel da mulher na célula? Cuidar das crianças, kids. Não? Além disso, a mulher tem um papel fundamental dentro da célula que ela vai ajudar o marido no cuidado das irmãs. Eu vou falar uma coisa aqui, pelo amor de Deus, se você é líder aqui, não precisa nem levantar a mão dizendo que você faz. Mas se você faz, seja advertido pelo Espírito agora. Você não discipula a mulher. Você conversa junto com a tua esposa, senta ali, direciona, através da Bíblia, através da palavra de Deus. Mas quem conversa intimidade de mulher com mulher é mulher. Então, Mas isso. conversar Não, também. não tem nada demais, nós não somos bitolados. Mas assim, você está passando por um problema na tua área sexual. Não é comigo que você vai conversar, é com a Eliane. A Eliane é minha representante ali. Sim. Então você vai conversar. A Ivete, a Selma, são pessoas que andam comigo aqui. Eu nunca fiquei trocando ideia de intimidade com as irmãs aqui. Todas as vezes que eu fui conversar alguma coisa mais profunda, minha esposa foi, ou eu estava junto. Mas tem que se policiar também, conversar, mas tem limites, né? Não, é assim, irmã, entenda uma coisa aqui, essa pergunta que a irmã fez aqui, eu vou colocar mais um ponto que já foi dito lá atrás. Ninguém, repete comigo, ninguém manda na vida de ninguém. A Bíblia ensina os caminhos da verdade, da justiça e do juízo. Amém? Amém. Eu acho assim também que vai, que nem ela perguntou agora, né? Eu acho que também vai muito na intimidade, né? Tipo assim, eu tenho uma intimidade com a Eliane, de tudo que eu quero falar pra ela, eu falo, eu não tenho nada, entendeu? Nada me impede, eu creio que dela comigo, que nem ela fala, né? Eu tenho e falo tudo, tipo, da minha intimidade, entendeu? Mas é porque você criou uma raiz mais profunda, né? Então eu tenho com ela e eu sei que tudo que eu falar não vai sair dali dela, entendeu? Então eu tenho essa liberdade, né? E chega um tempo na caminhada da mulher que ela tem liberdade, como eu e a Simone, entendeu? A gente tem liberdade, eu, Cassiel, a gente tem uma liberdade, né? De falar que sabe, o que vai ser colocado ali não vai sair daqui, vou falar com você. Mas isso é o aperfeiçoamento do Espírito, que leva essa capacidade. Mas nem acredite no que eu estou te falando, irmãos. Assim, a pergunta da Fábio foi bem direcional. Você não é obrigado a ficar contando a tua intimidade para ninguém. Se você conte para Deus. Eu vou falar para Deus, né? Já diz o louvor. Eu vou contar tudo para Deus. E para a pessoa? Para a pessoa você pede oração, orientação, a palavra de Deus. Se a pessoa começar a falar, querer especular muito a tua vida, você diz, Fia, eu só preciso que você ore por mim. Corta.
Amém? Amém. Não sei se alguém acha chegar nesse ponto ali. Mas às vezes tem um abençoado outro que acaba indo onde não é chamado. Amém? Glória a Deus. Aprender a testemunhar de Jesus, manifestar os dons do Espírito Santo, caminhar na edificação mútua na célula, aprender a liderar uma célula, ter clareza sobre o Evangelho da Graça, ter clareza sobre o centro do coração de Deus, que é gerar filhos, aprender a servir, fazer boas obras, pastorear e consolidar vidas, resolver problemas na célula, fazer o curso de maturidade no Espírito, assim como você está fazendo agora também o CTL. Esse é o papel do novo convertido, o discipulado do líder de célula. Esse nível de discipulado é feito pelo discipulador de líderes. Amém? Alvos para vários níveis do discipulado. Entender que na liderança é um chamado de Deus, ter a disciplina diária de oração e de leitura da palavra, ter uma vida de jejum, buscar capacidade da unção para compartilhar a palavra de Deus, aprender a lidar com problemas na célula, ter ousadia para evangelizar, ministrar o batismo nas águas, entendendo todas as suas aplicações, ministrar o batismo do Espírito Santo, orar pelos enfermos com ousadia, expulsar demônios com autoridade. Se na tua célula nunca foi um, eu profetizo que vai ter. Aprender a discipular o líder em treinamento da célula. Aprender a servir no encontro. Por que vocês riram? Falei, ninguém dá glória a Deus. Que coisa? Ninguém quer. Ninguém quer, mas tem que ter. Como que você vai ser aperfeiçoado sem treinamento? Você tem que pedir para Deus, manda uns demônios aí para nós treinar. Oxe. Uma prática. Hã? No sentido. Cara, você aprendeu a dirigir como? Olhando alguém dirigindo na rua ou você pegou na prática? É teórico, né? Quando chegar um, você vai não vai expulsar. Não, daí chega igual aparece uns abençoados. Na outra igreja que eu ia, a gente ia para a rua, servia os irmãos de rua, daí chegava na hora da oração, o cara chegava para mim, ô irmão, ora por ele ali. Daí eu falava, pô Vaso, mas vai lá e ora você. Não, é que eu tô com umas ilegalidades em aberto aí. Não, você tem que chamar, vem para a luz você então. Mas é verdade, irmão, você tem que orar, dizer, ô Deus, manda um demoniado aqui para mim. Lá na célula, cara, quantas vezes você tá lá no meio do moverzão, do louvor, oração em línguas, de repente você vê um... E agora o que eu faço? Como é que faz? Pau na viola, vai lá e mete a mão na cabeça, chama pra luz, baixinho, sem provocar escândalo, sai agora. Eu lembro lá na sua casa. Você lembra, né? Teve escândalo? Teve show? Uma pessoa Não. foi lá visitar? Sim, tava na célula. Não, e eu Tinha uma irmã que ia na... Chegou normal. Sim, tem uma irmã que chega, ela chega andando bem normal, de repente no mover ela vira no capiroto. Não, e eu bem assim, ó. Você nunca viu? Profetiza na tua célula. Ai, eu quero ver, Deus. Quer também? Profetiza na tua também. Manda pra mim. Na célula, na hora da oração, a gente deu as mãos assim, finalizando já. De repente saiu uma corrida e já foi lá, correu lá pro quarto. Foi buscar lá no quarto. Lá. Já lá, Pedro? Já lá ou não? Nenhum? Vai ter uns 4, 5 na próxima célula, então. Cara, a gente não pode ter medo dessas coisas, porque senão como que você vai aprender? Né? Jesus Cristo, ele ensinou. Ele atravessou o mar, foi lá visitar o demoniado gadareno, que ninguém dava conta. E quando ele chegou, o que aconteceu? Se submete. Não é você. Chega perto, bota a mão na cabeça e diz, sai agora em nome de Jesus. E sai quieto para não provocar escândalo. Eu sei que eu tive uma experiência nos 21 dias. Só que eu fiquei quieto. A gente foi na casa orar e a mulher estava tipo, conversando, falou que ela ia na igreja, na feira, lá em Matinhos, tudo. E conversando, e do nada a mulher tipo, virou assim, sabe, de lado assim, começou a me olhar de baixo para cima assim. Você sabe que ninguém é perfeito, né? E começou a... Já começou a se justificar. Começou a falar, eu não consigo olhar no seu Vira a cabeça, assim. E aí eu fiquei em choque também. Sei que ele ia falar. Eu sei que ele ia falar, expulsei, são uns 3. Aqui, ó.
O que a gente precisa aprender e ensinar? Oração, fé, dependência de Deus. Se você tiver esses 3 aspectos aqui, certamente não há demônio que pare de pé. Amém? Amém. Leitura e estudo da palavra de Deus fortalece o líder na hora dele ir para frente da batalha. Terceiro, louvor e adoração tem que ter na tua célula. Tem que ensinar o povo que tem que ter louvor e tem que adorar. Amém? Confiança na provisão de Deus. Não vou passar fome, não vou passar necessidade. Deus é fiel. Amém? Amor, conhecimento de Deus e fazer jejum. Leituras de livros e devocionais. Irmãos, se vocês viverem uma vida de redenção da palavra de Deus, certamente no trabalho, manifestar a disposição para trabalhar, pontualidade, submissão ao patrão, respeito com os empregados, constância no emprego, testemunho de boa vida da palavra, responsabilidade no emprego, na escola, frequência, rendimento escolar, trabalhos e provas, relacionamento com professores e colegas, testemunho. Enfim, nós temos que ser exemplo em todas as coisas, porque Jesus foi o nosso exemplo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos expulsar uns demônios, hein? Amém. Aleluia. Bora servir. Bora servir, então? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos.